Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Semana Santa, vamos meditar sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A crucificação de Jesus, bem como sua ressurreição, até humanamente falando, é um evento de uma importância magnânima, tremenda. A crucificação e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é o marco da fundação da civilização ocidental. Tudo que nós conhecemos como civilização ocidental tem como seu marco fundador ali, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como sua ressurreição. Mas nós vamos meditar espiritualmente sobre a paixão de Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? Para respondermos a essa pergunta, nós temos que voltar alguns milênios antes, onde Deus cria Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, e os coloca no paraíso. Aquele paraíso terrestre, não era o céu, era um paraíso terrestre, mas de grande felicidade para o homem. O homem vivia com uma perfeita harmonia entre si e Deus, entre ele e a mulher, entre ele e os outros seres criados, os animais, todo o cosmos. Era uma vida feliz. E Deus quis que o homem vivesse naquele paraíso por centenas de anos, e após centenas de anos, o homem, sem necessidade de passar pela morte, entraria no céu, entraria na glória definitiva de Deus, que era uma glória ainda maior do que a do paraíso. Só que você conhece a história. A serpente tentou Eva, Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha proibido, comeu o fruto, deu ao seu homem, deu ao seu marido, e aí o pecado entrou na história do mundo. O pecado não era plano de Deus. Por causa da astúcia de Satanás, a astúcia da serpente, o homem e a mulher foram seduzidos e, por meio da desobediência humana, o pecado entrou no mundo. E a partir daí entrou a morte, entrou o sofrimento, entrou a desordem. A Bíblia vai dizer que a terra, por causa do pecado, iria produzir espinhos por causa do pecado do homem. O homem teria que tirar o seu sustento da terra com suor e sacrifício. A mulher, a partir dali, passaria a dar à luz com dores de parto. Tudo isso deturpou o plano inicial de Deus. O sofrimento, a morte, não era plano de Deus para o homem, mas por causa do pecado esse plano foi deturpado. E pior, depois que o homem passasse por essa vida nessa terra em meio a provações e sofrimentos e ele morresse, porque agora existia a realidade da morte, ele não poderia entrar no céu. O céu estava fechado para o homem. O homem teria que passar como punição a eternidade inteira, longe de Deus, longe do céu. E isso doeu demais no coração de Deus. Então Deus fez aquilo que ninguém podia imaginar que ele faria. Deus mandou o seu próprio Filho se encarnar no ventre da Virgem Maria como um ser humano, para, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, salvar todo o gênero humano. Não só Adão iria padecer a eternidade inteira longe de Deus, mas todos os seres humanos criados, desde o começo do mundo até o fim dos tempos, todos estavam fadados a passar a eternidade inteira longe de Deus, longe do céu, longe da felicidade eterna. E alguém teria que pagar essa dívida diante da justiça divina para que o céu fosse aberto novamente para o ser humano. E quem poderia pagar? Quem seria a vítima puríssima, a vítima perfeita de expiação, que teria o condão em si de pagar toda a punição de todos os seres humanos, de todos os tempos, para abrir o céu ao gênero humano? Necessariamente teria que ser Deus e homem, porque teria que ser alguém do gênero humano para pagar a dívida dos homens, e teria que ser alguém divino, porque o pecado que Adão e Eva cometeram ofenderam gravemente a glória divina, a majestade divina. Então só o próprio Deus poderia pagar esse pecado. E Deus faz o que até os anjos acharam um absurdo. Deus se encarna no ventre puríssimo de Maria Santíssima. O Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna por ação do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e se faz
homem como nós, Deus eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como diz o credo niceno-constantinopolitano. Ele se encarna no ventre de Maria, esse verbo eterno se faz homem, assume um coração humano como o nosso, experimenta das nossas dores e alegrias para se fazer um de nós, se rebaixa a nossa pobreza para nos elevar à sua dignidade divina e nos fazer participantes de sua glória de Deus. Pois bem, Jesus vem a esse mundo, vive 30 anos aqui no escondimento, a partir dos 30 anos começa a sua vida pública, ensina sobre o reino de Deus, sobre as realidades celestiais, ensina sobre as coisas de Deus, prega o seu evangelho nesse mundo, cura, ressuscita mortos, limpa leprosos, faz cegos enxergarem, e no final desses 3 anos de vida pública, nosso Senhor caminha para o seu sacrifício da cruz. Ele culmina todo o seu apostolado de 3 anos com a cruz. E ele diz, é justamente para isso que eu vim. É para esta hora que eu vim e não outra. Jesus, o seu principal objetivo de vir a esse mundo é vir à cruz derramar o seu sangue para salvar o gênero humano, salvar o homem e a mulher. E nós vamos meditar agora um pouco sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A quinta-feira à noite, depois da última ceia, Jesus vai para o Horto das Oliveiras para rezar. E ele começa a ficar extremamente angustiado. Ali ele começa a sentir o medo da paixão que viria. E os teólogos dizem que ali os pecados de todos os homens, de todos os tempos, estavam pesando sobre a alma de Jesus. É como se ele fosse uma azeitona que estava sendo comprimida por uma pedra muito pesada para que saísse o azeite. Aí a simbologia do Horto das Oliveiras. Jesus carregava em sua alma naquele momento a punição dos pecados de todos os homens, de todas as eras. E ali ele sentia um sofrimento muito grande, um pavor terrível. O estado emocional de Jesus no Horto das Oliveiras era algo lamentável. Ele dizia, parece que a minha alma vai morrer de tristeza. Acontece um fenômeno que Jesus começa a suar sangue. Os médicos dizem que o fenômeno de suar sangue é algo raríssimo na história da medicina. Só acontece quando a pessoa está num estado de pavor e de sofrimento interior tão grande que os vasos capilares se rompem e o sangue vem à tona através da pele. Jesus padeceu por isso. Os santos místicos vão dizer que o estado da alma de Jesus era até mais doloroso, mais penoso do que as punições que ele iria sofrer no seu corpo. Ele diz em oração, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade. O Pai envia um anjo para consolar Jesus, Jesus se enche um pouco de forças e, animado um pouco com isso, consegue continuar o seu caminho de cruz. Vêm os soldados, Judas o trai, entrega-lhe nas mãos dos soldados romanos, eles o prendem, o levam para Pilatos. Pilatos, não vendo nele crime algum, o manda para Herodes. Herodes também não vê nele crime algum, manda-lhe de volta para Pilatos. E Jesus, após um julgamento injusto, é colocado na prisão. Ele passa a noite inteira numa prisão mais baixa que ele, com um teto baixo. Ele ficou em pé a noite inteira dentro dessa prisão, e essa prisão vinha água mais ou menos até a altura do seu peito. Ele não podia se sentar para descansar, porque senão iria se afogar, e não poderia nem ficar em pé direito, porque o teto era baixo. Ele ficou a noite inteira encurvado, a noite inteira sem conseguir dormir. Logo de manhã o levam novamente para Pilatos. Pilatos o manda ser chicoteado, manda-lhe ser açoitado, flagelado. Queridos, a flagelação romana era algo terrível. O chicote que os soldados romanos usavam era tecido por 3 tiras de couro. Na ponta de cada dessas tiras de couro havia um pedacinho de chumbo ou um ossinho do joelho de um carneiro, de modo que quando os soldados davam a chicotada,
aquelas tiras de couro rasgavam a pele do condenado e aquela bolinha de chumbo grudava na carne da pessoa, de modo que quando o soldado puxava de volta, voavam pedaços de carne da pessoa, do condenado. Jesus, segundo a lei romana, poderia sofrer apenas 39 chibatadas, mas os analistas do Santo Sudário dizem que ele sofreu de cerca de 100, 120 chibatadas dessa. Foi um sofrimento tão grande que até as costelas de nosso Senhor Jesus Cristo foram expostas, mediante tal sofrimento. Jesus certamente poderia ter morrido ali, mas não morreu. Ainda querendo humilhá-lo, os soldados romanos colocam sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. E a coroa não era só uma fita, como nós vemos geralmente em gravuras, em imagens, mas era como que um capacete de espinhos que envolviam toda a cabeça de Jesus. Os espinhos eram assim, bem duros, cerca de 3, 4 centímetros, de uma planta comum de espinhos lá em Jerusalém. E toda a cabeça de Jesus envolvida por aquela coroa. Não bastasse isso, os soldados pegavam varas e batiam com toda a força na cabeça de Jesus, a fim de que aqueles espinhos perfurassem o couro cabeludo de Cristo e fossem como que ele cutucando, fustigando o seu crânio. Não bastasse isso, queridos, chutes em nosso Senhor, socos em nosso Senhor. Santa Brígida, uma mística do século XIV, vai dizer que Jesus recebeu 5.480 golpes, contando chutes, pontapés, pauladas, varadas, 5.480 golpes em nosso Senhor Jesus Cristo. Pegavam tufos da barba de Jesus, puxavam com toda a força, arrancavam pedaços da barba de Jesus, e para humilhá-lo, cuspiam nele, enchiam a boca de vinho e cuspiam nele. Zombavam dele, colocaram um manto vermelho nos ombros dele e debochadamente se curvavam diante dele, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus, salve, Rei dos vermes." Depois disso, o levaram para Pilatos novamente. Pilatos não queria crucificar Jesus. Pilatos sabia que aquele homem não tinha crime. Ele disse isso: "Eu não vejo crime algum nesse homem." Mas Pilatos cede à pressão das autoridades judaicas e lava suas mãos, dizendo: "Se vocês querem matar esse homem, matem, mas eu sou inocente do sangue desse homem." Entregam ele nas mãos de seus algozes e Jesus é condenado a morrer de morte de cruz. Colocam sobre ele uma cruz no mínimo de 50 quilos. 50 quilos já é um peso razoavelmente difícil para um homem carregar. Lembremos que Jesus estava a noite inteira sem dormir, sem se alimentar, já estava com o corpo da cabeça aos pés em carne viva, já havia hemorragia interna e externa, havia uma febre altíssima, muito provavelmente. Claro que Jesus não teria forças para carregar a cruz até o alto do Monte Calvário. Por 3 vezes ele cai da cruz. Ele bate os seus joelhos naquelas pedras de Jerusalém, pontiagudas, ásperas. Os joelhos dele ficam em carne viva. A cruz empurra a cabeça de Jesus contra o solo, fazendo com que os espinhos da coroa penetrassem mais na cabeça de nosso Senhor. A face dele fica mais machucada pelo peso da cruz sobre sua face. 3 vezes ele cai. Os soldados, vendo que ele não iria conseguir chegar até o final, obrigam Simão Cirineu a ajudar-lhe no seu trajeto. Pregam um cravo em cada uma de suas mãos e um terceiro cravo transpassa-lhe os 2 pés e o pregam na cruz. Erguem a cruz. O Filho de Deus está erguido no madeiro. Meus irmãos, o que fazia a pessoa morrer na cruz não era o ser pregado nela, era a asfixia. A pessoa ficava ali com os braços erguidos e não conseguia respirar por causa do peso do corpo. E para ela conseguir respirar, ela tinha que se erguer sobre o prego dos pés, só que aquilo causava uma dor muito grande nos pés e a pessoa não conseguia ficar nessa posição muito tempo. Então ela soltava o peso do corpo para conseguir ter um alívio da dor nos pés,
Mas quando ela fazia isso, ela já não conseguia respirar novamente, os pulmões não conseguiam se encher de ar. E ela tinha que se erguer de novo, e aí ficava esse suplício. Jesus passou 3 horas na cruz, de meio-dia às 3 da tarde. Depois de todo esse suplício, onde Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus sentiu um abandono de Deus na cruz. Meus irmãos, Jesus nunca foi abandonado pelo Pai. O Pai não o abandonou um momento sequer, mas ali, naquela hora, na hora da sua paixão, ele sentiu o abandono de Deus. Ele sentiu o que os grandes pecadores sentem, que é esse abandono da graça de Deus. Ele sentiu até mesmo o que os condenados ao inferno sentem. Porque o inferno é justamente isso, é a ausência de Deus, é a ausência de todo o amor divino. As pessoas que estão no inferno não sentem a presença de Deus, e Jesus sentiu naquele momento o que as pessoas sentem quando estão no inferno. Meu Deus, por que me abandonastes? Depois de tudo isso, quando viu que tudo estava consumado, quando ele viu que o sacrifício estava definitivamente, perfeitamente concluído, ele entrega-se nos braços do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morre. Morre na cruz por amor a mim e a você. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus morreu na cruz por amor a você. Como São Paulo diz em Gálatas 2:20, o Filho do Homem me amou e se entregou por mim. Ele, meu querido, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro inocente, que sem ter culpa nenhuma, ele pegou sobre si os pecados de todos os homens e ele se fez pecado. Aquele que nunca pecou se fez pecado para servir de vítima de expiação para todos os seres humanos. Isaías 53 vai dizer, ele tomou sobre si as nossas chagas, as nossas feridas. Ele tomou sobre si as nossas transgressões e ele se fez castigo por amor a nós. Meus irmãos, aquilo que Jesus sofreu na cruz, eu e você mereceríamos aquilo, mas ele não. Nós somos pecadores. Nós mereceríamos aquelas chicotadas, nós mereceríamos aqueles escárnios, aqueles socos, aquelas cusparadas, nós mereceríamos ser pregados na cruz, mas ele não, ele é inocente, ele é imaculado, ele é o Santo de Deus, mas ele tomou o nosso lugar. Você está entendendo o quanto que Deus te ama? O quanto que Jesus te ama? Alguém ama você nesse mundo, alguém se entregou por você. Entende isso? Entende que ele se entregou por você para a sua salvação, para a salvação eterna da sua alma, porque agora o céu está aberto. O documento que nos prendia ao pecado foi rasgado pelo sangue do Cordeiro. Ele comprou a minha e a sua alma com um preço altíssimo, o preço do seu sangue. Como não amar um Senhor assim? Como não amá-lo de volta? Como não render o nosso coração a Ele em amor e adoração? Meus irmãos, hoje os apelos do mundo, os apelos da carne, os apelos do diabo são muito fortes. Mas o mundo, o pecado, a carne, o demônio só querem o nosso mal. Eles nos dão uma ilusão de felicidade, uma ilusão de prazer. Mas depois de um pequeno momento de prazer, vem a sensação de morte, a sensação de condenação. Não vale a pena entregar a nossa vida para o pecado, para a carne, para o demônio, para o mundo. Vale a pena entregarmos nossa vida nas mãos de Jesus, porque Jesus verdadeiramente quer o nosso bem. Ele provou isso na cruz. Ele não provou que nos ama somente com palavras bonitas, com poesias e canções, mas ele provou derramando o seu sangue preciosíssimo no madeiro sagrado da cruz. Que você tenha uma boa Sexta-feira Santa. Que você se una a esse amor infinito de nosso Senhor. Foi por você. Ele morreu de amor por você.